E aí pessoal do YouTube, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje, 15 dias de uso deste aparelho aqui, Samsung Galaxy S21 Fan Edition, né? O aparelho que está dando o que falar, principalmente aí em testes de câmeras, em teste de bateria, tempo de tela ligada, entendeu? E tudo mais. E vamos falar então um pouco mais desse aparelho dos 15 dias que eu utilizei, tá? 15 dias de uso na prática, com chip de operadora dentro dele, usando no dia a dia, entendeu? É na prática, não é nada de achismo, tá? Primeiro, eu tenho aqui os itens que eu já classifiquei durante esses 15 dias de uso e eu vou falar agora um por um para vocês, certo? Então vamos lá. O primeiro item aqui é a respeito das câmeras. Eu adorei as câmeras desse aparelho. 30, 60 FPS, principalmente 60 FPS, ficam muito boas as imagens, né? Fotos também muito boas. Teve até uma pessoa que me questionou numa live que eu fiz, que achou que falou que foi um downgrade esse aparelho em relação ao S20 Fan Edition. Ele tem a opinião dele, respeito, mas na minha opinião não houve downgrade desse aparelho em relação ao S20 Fan Edition. Câmeras, eu considero as câmeras tanto traseira quanto frontal, fazer fotos e vídeos, como melhores do que do S20 Fan Edition e, digamos assim, igual ou um pouco inferior em relação à linha S21, que é a linha tradicional da linha S da Samsung. Então, na minha opinião, ficaria S21 e S21 Plus, S20 Fan Edition e ele ficaria no meio desses aparelhos, tá? Então é uma câmera que me agradou muito, eu vi que teve um resultado muito bacana, um pós-processamento legal, principalmente mostrando detalhes da pele, certo? Um HDR bacana, então a Samsung trabalhou muito bem no software da câmera. Então não é somente lente e sensor, é o pós-processamento desse aparelho que também está muito bom. Teve gente que me falou a respeito da câmera quando começa a filmar esquenta o aparelho. O esquentar eu vou falar depois, eu tô falando aqui agora da parte da câmera. Teve gente que falou assim, se você fizer mais de 20 minutos vai esquentar pra caramba o aparelho. Eu testei durante 4 minutos fazendo vídeos em 4K 1080p 60 fps. Teve um aumento da temperatura do aparelho? Sim, mas eu gostaria também de fazer esse de 20 minutos que me sugeriram, deixar o aparelho filmando 20 minutos em 4K 60 fps para ver o quanto ele chega de temperatura, tá? Esse teste eu não fiz ainda, mas eu vou fazer. Bateria. Vamos lá, pessoal. Esse aqui é um assunto aí que também causou muita polêmica, né? 4.500 de bateria, 4.370, eu sempre me confundo, 70, 80 de bateria que entrega nos testes de laboratório. Eu já preferiria se fosse 5.000, mas não veio, certo? Achei que faltou bateria para o aparelho. Fiz 3 testes de rendimento da bateria, mostrando a duração da tela. 4 horas e 52 minutos, 5 horas e 30 minutos, eu acho. Eu vou deixar aqui embaixo os tempos, né? E um pouco mais de 7 horas no terceiro teste. O aparelho, ele aprendeu o meu padrão de uso logo no 5º dia, tá, gente? Então houve sim uma melhora no rendimento da bateria, porque eu fiz uma otimização no aparelho, tá? Baixei a taxa de 120 para 60, coloquei o brilho no manual, que estava me incomodando, o brilho dele automático, às vezes deixava a tela muito clara, então eu fiz os meus ajustes e deu até um certo resultado. Ganhei um pouco mais de 2 horas em relação ao primeiro teste, do primeiro para o terceiro teste, então eu achei isso válido. Conseguiria ali umas 9 horas de tela ligada? Eu acho um tanto difícil, tá? 7 horas eu acredito que no meu uso seria o limite. Pra gente tomar como exemplo, né, como parâmetro, o M62 foi aprender o meu padrão lá pelo 13º ou 15º dia, onde a bateria ela teve um rendimento aí sim astronômico, né? Teve um rendimento excelente. Aqui teve para mim um rendimento dentro de um padrão, 2 horas, ganhamos 2 horas de tela, certo? Então eu achei isso bacana. Mas, frisando, 5.000
seria legal. Carregamento, né? O aparelho ele é compatível com carregamento de 15, 25 watts. Ele tem um carregamento wireless de até 15 watts. Se eu pegar aqui o meu Buds e colocar aqui, ele carrega, mas você tem que ativar o carregamento sem fio. O legal é que quando, por exemplo, você está carregando o seu Buds e ele chega em 100%, ele desabilita o carregamento sem fio. Isso é bacana, para ele não ficar gastando bateria à toa. Isso é algo inteligente, é bacana. No primeiro vídeo que eu fiz do unboxing não estava definido, mas agora está definido. Dependendo da época em que você comprar este aparelho, você pode resgatar o Buds 2 e também você poderá resgatar o carregador de 25 watts. O legal é que dessa vez a Samsung deu a opção de qual cor você quer resgatar do Buds 2 e qual cor do carregador que você quer resgatar, na cor branca ou na cor preta. E os Buds são 4 cores que vocês podem ver no samsungparavocê.com.br. O Wi-Fi dele, apesar de eu não ter usado o 6, eu usei o 5 e apresentou uma boa performance em download. Não tem muito o que falar, passou com tranquilidade nesse quesito. Outro ponto-chave deste aparelho é o processador, tá, gente? O processador Exynos. Eu acho que tá bom assim para algumas pessoas, porque eu falava Exynos, eu falava Exynos, né? Mas tinha gente que falava Exynos, mas eu falava não, é Exynos, né? Então vamos lá, né? O Exynos 2100, processador da Samsung. Neste aparelho, como falei até no unboxing e em outros vídeos, a Samsung aprendeu com o S21. O S21 esquentava pra caramba, eles resolveram o problema de aquecimento do S21 e nesse aparelho não tem problema de aquecimento. Quando eu falo problema de aquecimento é que o S21, só de mexer aqui na launcher, só de fazer isso aqui, ó, ele já esquentava. Aqui não lembra em nada o S21. Lembra um pouco na hora que você começa a filmar, mas no restante não lembra em nada no S21. E aquela coisa, o processador está esquentando? Sim, está esquentando. Assim como o 865 esquenta? Sim, esquenta bem menos do que esse. Mas o 888 também esquenta bastante, tá, gente? O 888 ele esquenta mais do que o 865. Antes que fale, não, mas tá esquentando do mesmo jeito o 888, tá, gente? Só quero pontuar isso, que não estou defendendo o Exynos 2100, mas o Snapdragon também está esquentando o 888. E eu gosto da linha Snapdragon, tá, gente? Eu sou uma pessoa que, se for para escolher entre Exynos, Unisoc, MediaTek e Snapdragon, eu prefiro Snapdragon. O Android nesse aparelho. O Android nesse aparelho, ele vem com o 12, a One UI 4, que pelo que eu pude mexer, a Samsung implementou algumas novidades, né? Algumas melhorias na parte de estética da One UI. Teve poucas mudanças em relação a 3.1, mas trouxe algumas funções interessantes, certo, gente? Tá mais inteligente? Eu acredito que tá do mesmo jeito. O que muda é, agora você pode pintar aqui, você pode ter uma opção a mais aqui, você tem essa função, é isso, entendeu? É isso que eu achei, que foi mais perfumaria do que uma melhoria de interface, como se tivesse virado a página quando foi da TouchWiz para Grace o X, e da Grace o X foi para a One UI. Aí sim houve, né, da TouchWiz para One UI, houve uma revolução. Agora, da One UI 3.1 para 4, nem tanto. Para 4.1, quem sabe, se tiver, pode ter? Sim. E lembrando, pessoal, esse aparelho aqui, ele foi lançado, como falei para vocês, no Android 12 e irá até o 15, tá? Então, 3 atualizações de Android. Depois eu vou falar em relação ao S20 Fan Edition, isso também, tá? A Samsung deveria ter trazido o modelo de 8 GB de memória RAM e 256 de armazenamento, mas acabou trazendo apenas uma opção. Futuramente, se ela lançar com o Snapdragon, pode ser que traga outra versão com 8256? Tomara, tá, gente? Mas ficou ruim por não ter também entrada para cartão microSD e não ter a entrada P2 para fones de ouvido. Jogos. Só testei o Genshin Impact
por mais de 10 minutos, medindo a temperatura, houve um aquecimento do aparelho. Depois que ele já estava aquecido, não coloquei aquele medidor de performance em FPS, mas nitidamente via-se que já não estava fluido o jogo em relação ao começo da gameplay, tá, gente? Então houve sim uma perda de performance na hora em que está jogando. Então isso prova que o aparelho, o foco principal dele não é jogos. Algo que o pessoal gostou, que o pessoal gostou pelo menos, é que ele tem som estéreo, tá, gente? Então, quanto a isso, agradou muitas pessoas. Isso podemos dizer que é um plus aí, né? Mas enfim, pra mim, se viesse mono, seria do mesmo jeito, porque eu não ligo muito pra som estéreo. Biometria, gente. A biometria dele é na tela. Eu não vi, olha só, vamos tentar desbloquear ele aqui. A biometria falha às vezes? Sim, mas é caso isolado, tá? A maioria das vezes que eu desbloqueei funcionou, mas às vezes tem ali, uma falhazinha. Você coloca o dedo de novo e ele vai. Ele não é aquela biometria do tipo ultrassônico que tem nos aparelhos da linha S21. Aqui é um pouquinho mais econômico nesse sentido, tá, gente? AnTuTu Benchmark. Eu testei esse aparelho e vamos lá. Eu vou colocar os números aqui na tela. Do S20 Fan Edition com Snapdragon 865 marcou 648 mil pontos. Bastante, né? Esse aparelho aqui, ele marcou 579 mil pontos com o Exynos 2100. Já o S21, quando eu tirei ele da caixa, que eu fiz o teste, que esquentou pra caramba, fez 552 mil pontos, né? Ou seja, quase que, em relação ao S21, quase 100 mil pontos. Em relação a esse aparelho, 70 mil pontos, tá, gente? Tem uma performance melhor o processador do Snapdragon? Sim, isso aqui é inquestionável, tá? Aí vocês vão me perguntar, S20 Fan Edition ou S21 Fan Edition? Qual vale mais a pena hoje? Então vamos lá, vamos pontuar cada aparelho. S21, o que o S21 oferece melhor em relação ao S20 Fan Edition? Câmeras, tela e o Android vai até o 15. Já o S20 Fan Edition, o que ele oferece de melhor em relação ao S21? Processador, os jogos vão rodar melhor, certo? E o preço, que está bem melhor, 2.200, 2.200. Já esse aparelho você encontra aí na casa dos seus R$4.000. Então precisa ver para qual propósito você quer, entendeu? Ah, eu quero mais atualizações de Android, S21 Fan Edition. Ah, eu quero para jogos, S20 Fan Edition. Então não tem nem o que questionar quanto a isso. Mas se o preço cair bastante do S21 Fan Edition, passa a valer a pena quase que de igual em relação ao S20 Fan Edition. Aquela pessoa que comprar o S20 Fan Edition vai estar comprando mais por causa do processador, entendeu? Enquanto conjunto de câmera e Android, teremos aqui o S21 Fan Edition. Vai ficar mais atrativo por causa disso. Em resumo, gente, o S21 que eu testei por 15 dias é um aparelho estável, sem altas temperaturas, aqueceu nos testes que eu fiz, como todo o aparelho, certo? Não aqueceu tanto quanto o S21 quando eu tirei da caixa, que foi assim um negócio absurdo. Poderá não agradar algumas pessoas por causa da bateria, igual o S21, que eu já falei isso também, certo? O S20, ele tem uma bateria aí, eu acho que de 4.500 também. Eu não lembro de quanto foi o rendimento da bateria, mas no restante o aparelho ele traz muitos recursos. Não é um downgrade em relação ao S20 Fan Edition. Teve as suas melhorias. A gente não pode somente falar assim, ah, mas ele veio com 2100. Então, a melhoria do aparelho, num conjunto geral, não é somente o processador, é o conjunto todo. Câmeras, tela, pós-processamento, recursos, entendeu? Então, o aparelho teve um salto. Não foi aquele salto gigante, mas houve sim um salto em relação ao S20 Fan Edition, certo, gente? Não é um aparelho que eu posso falar para vocês. Você pode torcer o nariz num primeiro momento por ter o processador Exynos, sim, mas se você mexer no aparelho,
vai te agradar, assim como o S20 Fan Edition agradou e está agradando muitas pessoas. Se você fizer um teste cego, o aparelho vai te agradar igual um S20 Fan Edition. Ele só não vai ter o processador, que é o Snapdragon 888 lá na Europa. Mas aqui nós temos o 2100. Vai fazer a mesma coisa? Sim, mas vocês têm que tomar cuidado, como eu já falei, com o consumo da bateria. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber as notificações. Obrigado, até mais, falou pessoal, fui!